Hoje nós vamos falar sobre a principal técnica para alguns método ou instrumental do exercício profissional de psicólogos e psicólogos. E não, eu não estou falando de testes psicológicos, estou falando da entrevista, ou melhor dizendo, das entrevistas psicológicas. Isso mesmo, as entrevistas psicológicas são a principal ou as principais técnicas, métodos ou instrumental do exercício profissional de psicólogos. Seja para práticas de investigação, práticas de recursos terapêuticos, para práticas de consolidação de trabalhos, acompanhamento, entre muitas outras ferramentas. Cabe salientar que a resolução do Conselho Federal 009 de 2018, que define a avaliação psicológica e a utilização de testes no Brasil, reconhece como fontes fundamentais de uma avaliação psicológica três ferramentas, três métodos ou técnicas. Entre eles, a entrevista e as anamneses psicológicas, os testes psicológicos e os protocolos de observação psicológica. Hoje nós vamos falar das entrevistas. Quais são os principais tipos de entrevistas, suas finalidades e algumas dicas da utilização de entrevistas em intervenções, avaliações e práticas psicológicas. O tema do programa de hoje, as entrevistas psicológicas. Fica aí conosco, que daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema tão importante e interessante aí para as nossas práticas. As entrevistas psicológicas, como já dito anteriormente, é com certeza a principal técnica ou método de intervenção e de investigação de profissionais de psicologia. As entrevistas têm diversas funções, desde entrevistas com funções terapêuticas, entrevistas com funções de investigação e avaliação psicológica, entrevistas de triagem, entrevistas diagnósticas, entrevistas pré- e pós-testagens e até mesmo entrevistas de pesquisas. Conhecer o manejo adequado e compreender qual o modelo, a estrutura e o tipo de entrevista você, profissional ou futuro profissional de psicologia, deverá utilizar é fundamental para as tuas práticas profissionais. Podemos destacar que as entrevistas elas podem sim facilitar muito não só a investigação, mas as próprias intervenções, encaminhamentos de profissionais de psicologia. É claro que existem diversos conceitos, finalidades e objetivos das entrevistas psicológicas. E estas vão depender também de qual é o teu aporte teórico, qual local você está inserido, também as condições, a estrutura, o tipo de perfil de público que você atende. Crianças, jovens, adultos, idosos e até mesmo as condições desse público, se existem limitações, qual é o tipo de objetivo do teu trabalho. Separamos para você uma definição de Tavares sobre objetivos de entrevista clínica. Vamos conferir. A entrevista clínica é um conjunto de técnicas de investigação de tempo delimitado, dirigido por um entrevistador treinado, que utiliza conhecimentos psicológicos em uma relação profissional, com o objetivo de descrever e avaliar aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos do indivíduo, casal, família e até mesmo de uma rede social. Em um processo que visa fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção em benefício das pessoas entrevistadas. Tavares, 2007. Podemos ver nessa definição de Tavares que, em primeiro lugar, a entrevista não se confunde com uma conversa, com um bate-papo. Ela reúne um conjunto de técnicas psicológicas fundamentadas, podemos ver, no conhecimento psicológico, como Tavares fala um pouco mais à frente. E o importante é que a entrevista ela deve ser dirigida, ela deve ser manuseada, ela deve ter o manejo de um entrevistador, de uma entrevistadora experiente. Essa experiência ela vai ser muito fundamentada ou influenciada pelo teu aporte teórico, pelas tuas práticas profissionais, inclusive pela tua supervisão profissional que você recebe ao realizar serviços psicológicos. Podemos destacar ainda um conceito muito interessante que Tavares traz, que define ou talvez faz uma grande separação da entrevista de outras técnicas psicológicas. A entrevista ela não é só uma técnica, mas ela também é uma maneira de relação
do profissional com o seu cliente. Diferentemente, por exemplo, de outros instrumentos, de outras técnicas, a entrevista ela tanto é uma técnica quanto ela é um instrumento de criar relação de confiança, de aporte, de suporte, uma relação de rapport entre o entrevistador, a entrevistadora e a entrevistada ou o entrevistado. Então, a entrevista ela tem, podemos dizer, esses dois grandes viés. É uma técnica de intervenção, mas ao mesmo tempo é uma técnica de manejo e de criar relação entre o entrevistador, a entrevistadora e as pessoas entrevistadas. Cabe destacar que a própria resolução do Conselho 009 de 2018, que define os métodos, as ferramentas de avaliação psicológica, coloca em destaque entre as fontes fundamentais de avaliação psicológica as entrevistas e anamneses. Brevemente, vou falar aqui de alguns modelos ou de algumas entrevistas de acordo com as suas finalidades. Entrevista de triagem ou entrevista inicial ou iniciais, que tem como principal objetivo ter contato com a demanda, com as queixas principais do teu cliente, do teu usuário do serviço, criar uma relação de confiança, importantíssimo nessas entrevistas iniciais, entender a problemática e verificar tipos de serviços, de intervenções que serão necessários, pelo menos o planejamento. É na entrevista inicial que a gente levanta hipóteses de possíveis problemas, soluções, para planejar as intervenções e até mesmo realizar os encaminhamentos. É muito comum, por exemplo, que em políticas públicas, profissionais de psicologia utilizem de modelos de entrevista de triagem já pré-definido pelo menos alguns assuntos que serão abordados para que a profissional, o profissional de psicologia, faça os encaminhamentos mais apropriados para aquela demanda. Entrevistas de anamnese, muito utilizadas aí no contexto clínico e nos contextos de perícias e avaliações psicológicas. Pouco diferente das entrevistas iniciais ou de triagem, essas entrevistas já têm como objetivo pesquisa, no sentido de explorar mais profundamente quem é aquela pessoa que nós estamos atendendo, quais são as suas problemáticas, qual é o histórico, momento atual e o que já foi feito em relação às suas queixas, que podem ser problemas físicos, psíquicos ou outros tipos de problemas, histórico familiar, histórico socioprofissional, entre tantos outros. É muito comum que a gente faça uma relação de anamnese apenas em atendimentos infantis, de crianças ou em alguns casos de adolescentes. Mas na exploração clínica, a utilização de anamneses psicológicas, existem aí diversos modelos, é muito importante para a fundamentação do serviço prestado ou a ser prestado por profissionais de psicologia. Seguindo aí o roteiro, outro modelo de entrevista muito interessante para práticas clínicas de avaliação são as entrevistas diagnósticas. E a ordem seria mais ou menos essas: entrevistas iniciais, entrevistas de anamneses e aí no meio do serviço, um pouco mais à frente, as entrevistas diagnósticas. Como o próprio nome já diz ou conceitua, essas entrevistas têm um objetivo: realizar diagnósticos, normalmente relacionados a diagnósticos de transtornos, condições psicológicas. Essas entrevistas já são muito mais estruturadas e elas são fundamentadas nos códigos internacionais de doenças, como a CID-10, o DSM-5 ou a CIF. Existem, claro, outros modelos de entrevistas diagnósticas, como, por exemplo, entrevistas diagnósticas laborais, que foca em identificar perfis ocupacionais, socioprofissionais. Mas, de uma forma geral, as entrevistas que nós mais utilizamos são as entrevistas diagnósticas baseadas aí em códigos internacionais de doenças. Outro ponto importante que utilizamos nas práticas do ponto de vista de entrevista são as entrevistas de pré e pós-testagem ou pré e pós aplicação de algum tipo de instrumental, normalmente para levantar informações que podem ajudar a interpretar melhor aqueles instrumentos ou até mesmo limitações que podem acontecer frente a um instrumento que pode ser utilizado. Vamos imaginar que você queira utilizar um teste ou alguma técnica que utiliza da interpretação das cores. É importante que na entrevista de pré-testagem você verifique se teu avaliado, tua avaliada possui algum problema, alguma limitação em relação à identificação de cores. Este é só um exemplo. Existem entrevistas pós-testagens, que é muito utilizado principalmente na clínica, para fundamentar melhor os resultados colhidos nos testes, esclarecer pontos de dúvidas e até mesmo
entender melhor a problemática e enriquecer o processo de classificação e de interpretação dos instrumentos. Entrevistas devolutivas, como o próprio nome já diz, o objetivo é prestar algum tipo de devolutiva para os serviços. Existem também as entrevistas terapêuticas muito utilizadas, lógico, nas práticas clínicas, não somente, mas também nas práticas clínicas, entre outros tipos de entrevistas. Mas podemos resumir estas como as principais, ou talvez as mais comuns utilizadas por psicólogos e psicólogas. No próximo programa sobre entrevistas psicológicas, nós iremos abordar o manejo das entrevistas de acordo com o tipo de estrutura dessas entrevistas. Podemos dizer que esses principais tipos são as entrevistas abertas, entrevistas semi-estruturadas ou semi-abertas e as entrevistas fechadas. Você sabe quais são as principais vantagens e as indicações desses tipos de entrevistas, pensando aí nos serviços psicológicos? Pois aguarde e acompanhe a nossa programação, pois na semana que vem nós iremos abordar as entrevistas, os manejos das entrevistas nos serviços psicológicos, de acordo com as suas estruturas. E você, o que achou deste programa sobre entrevistas psicológicas? Como é que deve ser feito um processo de psicodiagnóstico? Este é um tema que traz dúvidas para profissionais de psicologia. Nós vamos falar no programa de hoje, primeiro, o que é o psicodiagnóstico, e vamos trazer para você a sugestão de um processo estruturado para você realizar psicodiagnósticos na prática clínica aí no seu exercício profissional. E de brinde, ao final do programa, nós traremos a dica de um livro que você vai amar. Vamos trazer algumas considerações sobre esse livro e quais são as principais partes que ele aborda sobre os processos de psicodiagnósticos realizados por profissionais de psicologia. Então, logo após a vinheta, nosso tema será o psicodiagnóstico. Mas o psicodiagnóstico, será que o psicodiagnóstico é a mesma coisa que uma avaliação psicológica? Só existe psicodiagnóstico com aplicações de testes projetivos? Ou existe psicodiagnóstico sem utilização de qualquer tipo de testes? O processo de psicodiagnóstico, ele é um processo apenas que acontece na clínica? Muitas dúvidas que acontecem no dia a dia do nosso exercício profissional. Então, para a gente começar, nós vamos trazer duas definições para você do psicodiagnóstico, de duas grandes referências da avaliação psicológica aqui no Brasil. Vamos conferir as duas definições ou conceituações sobre o que é ou o que pode ser o psicodiagnóstico. Para iniciar, cabe lembrar que o psicodiagnóstico tradicionalmente ele é muito associado aos contextos de avaliação psicológica clínica. Mas veremos o que Cunha, uma das grandes referências na área de testagem e avaliação psicológica, define como o que é o psicodiagnóstico. Para Cunha, o psicodiagnóstico é um processo que busca clarear uma situação, classificar por meio de um diagnóstico, descrever um comportamento e estabelecer um plano terapêutico. Para isso, vale-se das técnicas psicológicas e dos testes psicológicos. Então, Cunha deixa claro na sua definição que o psicodiagnóstico é um processo de investigação psicológica que tem como a realização do diagnóstico, então nem toda avaliação psicológica visa um diagnóstico, então a gente já vê a diferença para Cunha do que é uma avaliação psicológica e do que é um diagnóstico, psicodiagnóstico, melhor dizendo. Através desse diagnóstico, então um foco de uma avaliação muito mais clínica, através desse diagnóstico, a psicóloga e o psicólogo descreverá o comportamento, e aqui o comportamento no sentido mais amplo, né? Sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos, presença de transtornos, e assim estabelecer um... Vejam que para Cunha, o objetivo que é para um planejamento de intervenções terapêuticas. Para realizar esse psicodiagnóstico e fazer esse diagnóstico, a psicóloga utilizará técnicas. As técnicas aqui, pessoal, entre entrevistas, exame clínico, observação e os testes psicológicos. Mas nós temos uma outra definição também para trazer para vocês. A outra definição que nós trouxemos para você é de Claudio Simon Hurtz e colaboradores no livro Psicodiagnóstico. De uma forma geral, a definição de
Claudio Simão Rutz e colaboradores é o entendimento do psicodiagnóstico como um procedimento científico de investigação clínica limitado no tempo e que emprega técnicas e ou, olha a diferença para Cunha, técnicas e ou testes psicológicos. Diferentemente de Cunha, essa definição de Rutz e colaboradores no livro Psicodiagnóstico já entende que é possível realizar psicodiagnósticos na utilização de testes. Qual é o propósito do psicodiagnóstico? Lembra que para Cunha ele defende que o propósito ou o objetivo é um planejamento, um plano terapêutico. Rutz e colaboradores já traz como propósito avaliar uma ou mais características psicológicas. Aqui ele traz um conceito mais atualizado, né? Características, fenômenos, processos psicológicos, visando o diagnóstico psicológico, descritivo e dinâmico, que aí não é tão diferente do que Cunha traz, construído à luz de uma orientação teórica, abordagem teórica, fundamentação referencial teórico da psicóloga e do psicólogo, e isso é muito interessante, porque não existe um psicodiagnóstico, existem diversos tipos de psicodiagnósticos, porque a nossa abordagem, o nosso referencial teórico, ele vai balizar o olhar, né, das intervenções de um psicodiagnóstico, vai trazer essa fundamentação para a compreensão da situação avaliada. Apesar de Rutz trazer no início que é uma investigação na área clínica, ou investigação clínica, melhor dizendo, ela não está restrita, o processo não está restrito, o processo do psicodiagnóstico, ao ambiente do consultório, porque ele pode visar compreensão de situações avaliadas, gerando uma ou mais indicações terapêuticas, forçando um pouco do plano terapêutico definido por Cunha e encaminhamentos. Quando a gente pensa nas duas definições, a gente percebe que o termo comum é diagnóstico. Então, o psicodiagnóstico ele tem como fundamentação, como objetivo, como um processo de investigação que visa um diagnóstico psicológico. Então, forçando esse diagnóstico, a gente está falando aqui de transtorno, de avaliação de condições, da avaliação de problemas psicológicos, de queixas, com foco planejamento terapêutico, no plano terapêutico e encaminhamentos. Que pode acontecer na clínica ou não. Se a gente for vir para a definição de Rutz, um psicodiagnóstico, ele pode ser realizado em outros contextos, como, por exemplo, o contexto judicial, que é comum colegas fazerem psicodiagnósticos em algumas áreas da justiça. Mas a principal área de atuação, o principal campo, a principal área é a área clínica. Para fechar, qual é, então, a definição, ou a diferença, melhor dizendo, a definição a gente acabou de ver, entre psicodiagnóstico e avaliação psicológica? No meu entendimento de muitos autores, o psicodiagnóstico é um processo de avaliação psicológica, mas com finalidades específicas, com objetivos específicos, envolvendo, inclusive, como nós vimos nas duas definições, um diagnóstico psicológico. E aí, trazendo para a avaliação, que é um contexto mais complexo, nós vamos ver que a avaliação nem sempre vai visar um diagnóstico. A avaliação clínica pode visar, e normalmente visa um diagnóstico. Mas e quando eu faço uma avaliação psicológica em seleção de pessoal? O objetivo não é um diagnóstico. Quando eu faço uma avaliação psicológica para o trânsito, para o manuseio de arma, para um problema específico de aprendizagem, por exemplo, o objetivo não é um tipo de diagnóstico, um diagnóstico psicológico. Às vezes não estou focando nem em transtorno, estou focando no perfil. Concurso, só a aplicação de testes que é entendido como uma avaliação. Passa longe de um processo de psicodiagnóstico. Inclusive, nas devolutivas, nos laudos do concurso, vem taxativo lá, geralmente, dizendo que o resultado de apto ou inapto não tem referência se o candidato tem algum tipo de transtorno, porque esse não for o objetivo da avaliação. Então, como é que a gente pode resumir? Psicodiagnóstico, tradicionalmente, é um processo de avaliação psicológica no contexto clínico ou com viés clínicos, que pode ou não ser no contexto clínico, e tem como seu principal objetivo diagnóstico psicológico para fundamentar, para subsidiar decisões do psicólogo, da psicóloga, em termos de planejamento terapêutico, plano terapêutico, intervenções e encaminhamentos, usando testes psicológicos ou não. Não se esqueçam disso. Eu posso usar tanto testes quanto utilizar apenas outras técnicas, entrevista, observação, entre outras práticas. Mas nós vamos ver agora um roteiro sugestivo aí de um processo de psicodiagnóstico com testes. Porque qual é a minha sugestão?
Psicodiagnóstico mais estruturado, com diagnósticos, né, que visam diagnóstico, com instrumentos psicológicos, com testes, ele é muito mais rico. Então, vamos ver agora a nossa sugestão, um roteiro de psicodiagnóstico para você. Agora nós vamos ver um roteiro sugestivo de um psicodiagnóstico. Vamos pensar no contexto clínico, onde você recebe uma demanda para fazer uma investigação, um diagnóstico psicológico e, em seguida, fazer recomendações, intervenções terapêuticas. Das etapas do psicodiagnóstico. Pensando aí num contexto clínico, de crianças, jovens, adultos, idosos, independente das demandas. Porque o psicodiagnóstico ele visa justamente identificar o diagnóstico psicológico, queixa de problemas de aprendizagem, transtornos de ansiedade, do humor, problemas de adaptação no trabalho, de estresse, entre outros problemas. Nós vimos aí, podemos ver aí, melhor dizendo, existem várias etapas. Então, a primeira dica é, o processo de psicodiagnóstico não pode ser realizado em um dos atendimentos, não deve, ele tem que ter mais em conta. Nós iniciamos o processo de psicodiagnóstico, questão que você inicia com entrevistas, no plural, iniciais. Essas entrevistas iniciais têm como objetivo levantar quem é a pessoa que está procurando serviço, levantar os indicadores de tentativas já de tratamento, histórico, você vai entender o que é que estará acontecendo, e um ponto muito importante nessa entrevista é o estabelecimento do rapport com o profissional de psicologia, com a profissional de psicologia, e a estruturação do setting terapêutico. Nas entrevistas iniciais, a psicólogo, pode ser um, dois atendimentos normalmente, chegar a três, você vai entender um pouco da queixa que aquele cliente, que aquela paciente está fazendo para você. A partir dessas entrevistas iniciais, você, além de reforçar a importância do processo de diagnóstico, de estabelecer o contrato e o setting terapêutico, você vai fazer um pré-planejamento do seu processo de avaliação. De ferramentas, você vai utilizar quais são as primeiras ferramentas, vai pensar na ordem. Aqui eu estou dando uma sugestão de uma ordem, você pode seguir, mas ela não é estática, você pode fazer algumas oscilações. Depois das entrevistas iniciais, que ainda faz parte desse contexto de entrevista inicial, a minha sugestão são entrevistas de anamnese. Então, nas entrevistas de anamnese, você vai fazer um aprofundamento da queixa daquele teu paciente e também conhecer melhor quem é ele, família, trabalho. Roteiro de entrevista de anamnese bem completo você deve fazer na clínica. E nós temos vários modelos de anamnese para crianças, para idosos, para adultos, inclusive anamnese para alguns contextos. Anamnese neuropsicológica, anamnese para organizações, anamnese do trabalho. De uma forma geral, a anamnese é um tipo de entrevista especializada, específica, que tem um roteiro, onde você vai fazer uma investigação da queixa principal do paciente, do histórico daquela queixa, histórico de tratamento, família, histórico familiar, problemas familiares, histórico escolar. Então, é bem completo. Na amnésia infantil, a gente começa a fazer uma exploração do desenvolvimento infantil mais aprofundado. Com essas entrevistas iniciais, com esta anamnese, você tinha feito já um pré-planejamento da avaliação. Você agora vai conseguir fechar, bem estruturado, claro que podendo ter algumas mudanças, planejamento da avaliação do ponto de vista de ferramentas técnicas que você vai utilizar. E aí eu gosto, depois das entrevistas de anamnese, começar com os testes psicológicos. E aí, como é um processo que visa um psicodiagnóstico, é claro que você vai colocar os instrumentos de acordo com a principal queixa daquele paciente. Mas o objetivo do psicodiagnóstico, pessoal, não é só avaliar queixa ou testes relacionados a queixa. É importante você avaliar também indicadores psicológicos que ainda estão preservados, podem ser adaptativos, bons indícios de bom prognóstico. Eu recomendo realmente aplicar um teste de inteligência, pelo menos. TNV, beta 3, R1. Pode aplicar o TNV-RI, dependendo da escolaridade da pessoa. Um teste de atenção eu recomendo na realidade uma bateria, e eu gosto muito da bateria de atenção BPA. A sugestão é uma bateria de provas de atenção. 3 testes, atenção concentrada, difusa e alternada. Depois dá uma medida, a quarta medida de atenção, você vai ter um bom indicador de atenção. Um teste de memória, eu aplicaria aí o figura complexa de Reis, um teste menos objetivo de memória, levanta inclusive indicadores de problemas neurológicos, e um teste mais objetivo, como o TR2, o TR,
como o TEPIC, seria com 2 instrumentos de memória. Já teria aí bons elementos para avaliação das habilidades cognitivas, inclusive de indicadores das funções cognitivas, até mesmo de disfunções das funções executivas. Em seguida, a aplicação de testes de personalidade ou de outros tipos, mas focava principalmente os testes de personalidade. Inventários, pelo menos um inventário. Eu particularmente gosto muito da BFP, Bateria Fatorial de Personalidade. LPR também é legal. Temos muitos testes, FP2, mas eu sugeria a BFP, porque ela pega dimensões importantes para a adaptação do indivíduo no dia a dia, e tem uma dimensão que é o neuroticismo, que está ligada a adoecimento, está relacionado aos adoecimentos. E depois, gente, teste projetivo. Essa ordem pode mudar um pouco, tá? Eu começaria com o HTP, teste muito bom para a clínica, com vários indicadores de transtorno de adaptação. Mas não ficaria só no HTP, você poderia aplicar o HTP, Pfister, pirâmide coloridas, Pfister, Sullivan, o Rorschach, você pode aplicar um TAT, instrumentos que levantem indicadores, dependendo aí do perfil do avaliado, possam ser muito importantes para você entender a dinâmica psicológica daquele teu paciente. Idosos, nós temos o SAT, que é a versão do TAT para idosos. Crianças, nós temos o CAT, CAT-A e CAT-H, também um excelente instrumento projetivo. Nós temos outros testes que podem ser usados dependendo da demanda. Por exemplo, nós temos testes de estresse relacionado ao trabalho, se for um adulto com uma queixa parecida. Nós temos testes voltados para problemas de aprendizagem, como o SSRS para crianças. Nós temos testes para avaliação de suporte familiar, como o IPSF, Inventário de Percepção de Suporte Familiar, excelente instrumento para crianças, jovens e adultos, pode utilizar também. Então, vai depender realmente da demanda. Eu estou trazendo uma bateria mais básica. Após a aplicação dos instrumentos, lembra que o foco do psicodiagnóstico é um diagnóstico. Nós vamos entrar na esfera, nas técnicas para realizar psicodiagnósticos ou diagnósticos psicológicos, que são as entrevistas estruturadas para diagnósticos. Então, para a gente fechar diagnósticos, pensando em transtornos, nós temos que nos basear em 2 principais manuais, né, os Códigos Internacionais de Doenças, que é a CID-10 e o DSM-5. Então, pegar roteiros de entrevistas balizados, fundamentados nesses 2 roteiros, você pode escolher um dos 2, para fazer entrevistas diagnósticas com foco no que você vem observando até então, vem fazendo os levantamentos de indicadores. E uma sugestão excelente para quem quer trabalhar com DSM-5, SCD-5-CV, jovens e adultos. Para criança, tem outros roteiros que você consegue trabalhar também para entrevistas estruturadas de diagnósticos. Porque, para a gente deixar bem claro, você não consegue fechar diagnóstico só com a aplicação de testes. Entrevistas abertas e com anamnese. Você tem que fazer entrevistas, observação e entrevistas estruturadas, não só com o paciente, dependendo do perfil do paciente, escutando terceiros, levantando o histórico dele de adaptação, fazendo uma avaliação do estado dele hoje, como estava antes, né? Fazendo comparações. E aí, por fim, dessas etapas, aí aproximadamente 8, 9 encontros, tem um intervalo para você fazer a consolidação dessas informações, preparar o seu documento, caso vá entregar um laudo, e você fazer a entrevista devolutiva. Essa entrevista devolutiva com a entrega do documento, e trazendo o que Cunha e o que o Roots traz, você vai fazer o planejamento terapêutico, você vai fazer os encaminhamentos e recomendações necessárias. Essa é uma forma que eu recomendo para você, profissional de psicologia da área clínica. Não iniciar já com processo terapêutico. Sim, com um processo psicodiagnóstico, para você entender a demanda daquele paciente e fazer um planejamento terapêutico mais adaptado. Isso pelo menos para pacientes que trazem queixas de humor, queixas de ansiedade, queixas de algum desconforto psicológico. Mas você pode adaptar qualquer tipo de demanda do consultório. Nós vamos encerrar o nosso vídeo com a dica que a gente falou que ia trazer para vocês, que é a dica do livro Psicodiagnóstico, um excelente instrumento. Eu queria mostrar para vocês rapidamente, esse livro é de Claudio Simon Huntos, Denise Bandeira, de Clarissa Trentini, de Jackson Krug. E a versão que eu tenho aqui, pessoal,
versão, só confirmar o ano, é de 2016. Eu queria mostrar só para vocês, deixa eu voltar aqui para a câmera, queria mostrar só para vocês, ó, aqui o livro, o quanto de conteúdo esse livro tem. A gente não vai ler, a gente não vai entrar no livro, mas mostrar aqui para vocês o sumário. O sumário desse livro tem parte 1, processo psicodiagnóstico. Tem aqui conceituação do psicodiagnóstico na atualidade, psicodiagnóstico, formação, cuidados éticos, avaliação da demanda, estabelecimento de objetivos. Capítulo 3, o processo psicodiagnóstico, que a gente falou agora. Capítulo 4, cuidados técnicos no início do psicodiagnóstico. Capítulo 5, entrevistas psicológicas no psicodiagnóstico. A entrevista de anamnese, capítulo 6, traz aqui os principais itens de uma anamnese. Capítulo 7, a escolha de instrumentos e de técnicas para o psicodiagnóstico. Tem entrevistas lúdicas, exame do estado mental, influência do uso de fármacos no psicodiagnóstico, genograma familiar. Então, com foco bastante na estruturação do processo do psicodiagnóstico de uma forma geral. A parte 2 traz as especificidades do psicodiagnóstico em crianças, adolescentes e idosos, fazendo as diferenciações, as especificidades para cada caso. Exemplo, entrevista com os pais, critérios de análise de brincar infantil, cuidado no estabelecimento diagnóstico psicológico com a infância, crianças, infância e adolescente, testagem para crianças e adolescentes e o psicodiagnóstico em idosos. A parte 3, as especificidades do psicodiagnóstico para avaliação da inteligência e da personalidade. Então, como é que se dá o psicodiagnóstico em inteligência e o psicodiagnóstico e as patologias da personalidade? Que tema muito atual e muito importante. Por fim, a parte 4, as especificidades do psicodiagnóstico nas alterações psicológicas mais prevalentes. Então, o psicodiagnóstico do transtorno do espectro autista, do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, psicodiagnóstico da alteração do humor, psicodiagnóstico da ansiedade, das psicoses, dos transtornos por uso de substâncias, psicodiagnóstico de alterações neurocognitivas em idosos e, por fim, estudos e casos em psicodiagnóstico. É um excelente livro, uma excelente obra, recomendo, e se você quiser adquirir, a gente vai deixar na descrição desse vídeo um link para você comprar esse livro através da Amazon, vai chegar aí rapidinho na sua casa. Recomendo, você que é próximo à psicologia, que quer trabalhar com avaliação, quer trabalhar com psicodiagnóstico, contexto clínico e outras demandas, esse é um livro importantíssimo para você ter. Então, fica aí. Seja bem-vindo e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa de hoje nós preparamos 3 dicas para você melhorar o manejo do seu atendimento clínico. Na realidade, dicas para a sua primeira sessão, seu primeiro atendimento com seus pacientes no consultório. Se gostou do tema, já deixa a tua curtida. Não acredite que você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, né? Todas as semanas nós temos vídeos, dicas e orientações sobre a psicologia, sobre o comportamento humano e sobre o fazer de profissionais de psicologia. Por isso, é comum que psicólogas e psicólogos tenham algumas dúvidas e algumas inseguranças em como melhorar o manejo do seu primeiro atendimento clínico, seu primeiro contato ou os primeiros contatos com o seu paciente. É claro que esse manejo, esse atendimento também depende da abordagem abraçada pela psicóloga, pelo psicólogo e pela demanda do próprio paciente. Mas com a minha experiência de mais de 17 anos de formado como psicólogo e supervisor de psicólogas e psicólogos, percebo que algumas dicas ajudam muito a melhorar o manejo do nosso primeiro atendimento. E para que isso? Primeiro, porque a gente acaba atendendo melhor a demanda, as necessidades do nosso paciente. Segundo, a gente melhora o rapport com esse paciente, assim aumentando a sua determinação para adesão ao tratamento psicológico e, com certeza, trazendo melhor benefícios para ele. Então é exatamente por isso que eu trouxe para você hoje 3 dicas para você melhorar esse manejo do primeiro atendimento psicológico. Então vamos conhecer que dicas são essas. E você não perde por esperar a terceira e última dica. A nossa primeira dica é o tipo de entrevista que você utilizará para o primeiro atendimento psicológico. Cabe lembrar que a grande maioria das pessoas, quando procuram um atendimento psicológico,
procuram por necessidades, muitas vezes angústias, não está sabendo lidar com os problemas, as dificuldades que estão enfrentando e situações de ansiedade, até mesmo de algum tipo de transtorno. É como que esses pacientes estejam muito angustiados, que eles precisem falar, que eles precisem desabafar. E uma das coisas que eu observo é que, dependendo do tipo de entrevista que você escolhe e do manejo dessa entrevista, você pode facilitar a comunicação com esse paciente ou você pode interromper e dificultar o estabelecimento de rapport. Por isso, eu sempre recomendo que na primeira sessão você adote pelo menos boa parte dela, tipo de entrevista aberta, entrevista pouco estruturada. O que seria essa entrevista? É aquela entrevista em que você está mais focado em entender o que está acontecendo com o teu paciente, em deixar ele falar, em deixar ele explanar quais são as necessidades, o porquê ele procurou aquele teu serviço, fazendo pouquíssimas interrupções para perguntas. E isso ajudará muito, primeiro, ao paciente desabafar. Já na primeira sessão, apesar de ainda não ter um objetivo terapêutico, essa fase, esse momento que ele vai ter para falar sobre aquilo que está acontecendo, traz o famoso efeito catarse. Ele pode descarregar suas angústias, suas ansiedades em quem? No profissional que nesse momento é o objeto continente daquelas ansiedades. Esse foco da entrevista aberta ou não estruturada é muito importante para os primeiros atendimentos, primeiras sessões, com a grande maioria dos pacientes. É lógico que alguns pacientes têm dificuldade na primeira sessão de conversar, de falar, e aí o psicólogo terá que mudar um pouquinho esse manejo. Mas é sempre importante a gente dar oportunidades para os nossos pacientes e clientes na primeira sessão falar sobre o que está acontecendo, falar o porquê ele procurou o serviço, falar quem é ele. E aí nessas situações você vai trabalhar muito com a escuta ativa, com intervenções e interrupções reduzidas e nada de transformar o primeiro atendimento no inquérito, de fazer investigação e de fazer muitas perguntas. Pelo menos não nos primeiros 30, 40 minutos. Tenho certeza que você, psicólogo e psicólogo, que já adotou isso nas primeiras sessões, no primeiro atendimento principalmente, recebeu feedbacks positivos dos teus pacientes, que agradeceram por você ter escutado sem interromper e sem fazer nenhum tipo de julgamento. Essa é a nossa primeira dica para você fazer o manejo da sua primeira sessão, do seu primeiro atendimento psicológico. Agora a segunda dica. A segunda dica, ela tanto é relacionada a um manejo adequado da sessão, como também está relacionado aos cuidados éticos que você já tem que adotar a partir da primeira sessão, a partir do primeiro encontro. Que dica é essa? Reserve sempre de 10 a 5 minutos para você fazer a estruturação do setting do seu atendimento. Lembra que a gente pediu para você trabalhar com a entrevista aberta, não estruturada na primeira sessão? Onde o paciente, o teu cliente, pode passar 30, 40 minutos falando tudo o que está acontecendo com ele e você fazendo pouquíssimas intervenções? Isso é muito importante. Mas com o chegar do fim da sessão, é importante você ir fechando esse primeiro atendimento. Você, inclusive, pode fazer algum tipo de devolutiva geral, trazendo um pouquinho da tua percepção sobre o que ele trouxe. Mas também você deve, nesses minutos finais, começar a fazer a estruturação do setting do atendimento. Por exemplo, você dá o feedback que percebe a necessidade, sim, dele fazer um acompanhamento psicológico e que é importante vocês definirem o dia, o horário, tratar sobre valores, tratar sobre o manejo desse acompanhamento psicológico. Recomendo que geralmente você separe pelo menos de 5 a 10 minutos para fazer isso e aí você vai fazer algumas perguntas, algumas interações. É neste momento do fechamento que você precisa atender alguns requisitos das normas do Conselho de Psicologia. A Resolução 001 de 2009 exige que o psicólogo crie um prontuário com o seu paciente. Então, nesses 10 minutos, você também prepara para levantar informações da tua clientela. Não só dados como nome e telefone, mas endereço. É interessante pegar pelo menos uma documentação, pegar contatos de referências e a partir daí já pegar informações para você preparar o seu contrato terapêutico, que não precisa ser fechado já na primeira sessão, normalmente nos primeiros atendimentos.
Muito bem, agora chegamos no final do programa e, como prometido, nós teremos uma terceira dica, que é uma dica plus para você. Na realidade, essa terceira dica são 2 dicas em uma. A primeira parte dessa dica é que após a saída do teu paciente, do teu cliente, você procure separar 5 a 10 minutos somente com você. Primeiro, para você fazer alguns apontamentos dessa primeira sessão. Segundo, para você fazer uma avaliação. Essa avaliação é muito importante. Você pegar indicadores sobre o comportamento, sobre a comunicação do teu paciente, sobre a principal queixa, sobre como ele se apresentou na sessão do ponto de vista de exame clínico psicológico mesmo. E outro ponto importante que me ajuda muito nos primeiros atendimentos. Procure perceber e escrever quais foram os sentimentos, as sensações, as emoções que o teu paciente despertou em você. Na psicologia a gente trabalha muito com essa transferência e contra-transferência para entender melhor o que pode estar acontecendo com o nosso paciente. Então nada de marcar um atendimento após outro sem você ter esses 5 a 10 minutos, principalmente nos primeiros atendimentos, para você fazer essa reflexão e essa avaliação. E a segunda dica, ainda dentro da nossa terceira dica, é prepare-se para fazer uma anamnese. A anamnese é muito importante e a partir da primeira sessão, do primeiro atendimento psicológico, a gente já pode preparar melhor a anamnese e dar certos direcionamentos. Recomendo que no atendimento clínico tradicional, a segunda e terceira sessão, ela esteja voltada para a anamnese e melhor exploração da queixa principal do nosso paciente, do histórico da doença atual, do histórico pessoal, do histórico da família, entre outros indicadores. E você, gostou das nossas 3 dicas para o manejo da primeira sessão no atendimento psicológico? Você tem mais alguma dica? Você utiliza mais algum tipo de prática? Utiliza mais algum tipo de ferramenta ou de estratégia na primeira sessão? Deixa teus comentários na descrição desse vídeo. Também diga se você gostou. Se gostou, deixa tua curtida. Compartilha esse vídeo para profissionais, futuros profissionais de psicologia. E lembre-se, toda semana a gente traz muitas dicas e orientações aqui no nosso canal. Você sabe a diferença entre testes psicológicos e avaliação psicológica? Será que existe avaliação psicológica sem a utilização de testes psicológicos? Você sabia que muitos profissionais, futuros profissionais de psicologia, têm dúvidas sobre essas questões? E essas dúvidas muitas vezes acabam interferindo no próprio processo de intervenção da profissional ou do profissional de psicologia. Exatamente por isso que no programa de hoje nós vamos fazer a diferença entre testes psicológicos e a avaliação psicológica. Você sabe se há diferenças? E se tiver, quais são elas? É o que nós vamos ver logo após a vinheta. Por isso, fique conosco, deixa a sua curtida, porque esse tema é muito interessante. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar com essas informações. E nós vamos agora diferenciar, se é que existem diferenças, entre a avaliação psicológica e os testes psicológicos. Eu já sou formado há mais de 17 anos e atuo como professor, como supervisor, como orientador de processos de avaliação psicológica e também como psicólogo em práticas de perícias, práticas de avaliação, e já atuei muito tempo também como psicólogo clínico. E uma coisa interessante que eu ainda percebo hoje, desde a época, na realidade, de quando eu era recém-formado, mas ainda hoje, 17 anos após, é que os colegas têm muitas dúvidas e confundem a avaliação psicológica com testes psicológicos. E no programa de hoje nós vamos acabar de vez com essas dúvidas e com essa confusão. Primeiro ponto, a avaliação psicológica não se confunde com testes psicológicos. Já para responder a primeira pergunta que eu levantei no início do vídeo, existe sim a avaliação psicológica sem testes psicológicos. Mas vamos fazer uma consulta à principal resolução do Conselho Federal de Psicologia sobre a avaliação psicológica. Estou falando da resolução 009 de 2018. Vamos conferir o que é que ela fala sobre a avaliação psicológica e será que ela traz alguma forma de distinção entre a avaliação e testes psicológicos? Que nós vamos ver agora.
Bem, o artigo 1º da Resolução 009 de 2018, das suas diretrizes básicas para a realização da avaliação psicológica, diz o seguinte: a avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos. Vou dar uma parada aqui. Vejam que a avaliação psicológica é um fazer de profissionais de psicologia, mas é um fazer, é uma intervenção estruturada, é um processo estruturado, mas um processo de quê? De investigação. Então, quando falamos em avaliação psicológica, nós estamos falando de uma investigação de um fenômeno ou de fenômenos psicológicos. Dentro dos fenômenos psicológicos, nós podemos colocar indicadores emocionais, cognitivos, características de personalidade, capacidade de adaptação ou inaptidão para determinadas atividades, entre diversas demandas. Continuando, esse processo de investigação é composto por métodos, técnicas e instrumentos, daqui a pouco a gente fala sobre isso, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão de quem? Do profissional de psicologia, da profissional, no âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas e condições e finalidades específicas. Podemos perceber que a avaliação psicológica ela é composta por métodos, técnicas e instrumentos. Quando a gente fala de testes, testes são instrumentos psicológicos. Nós temos outros instrumentos que não são privativos de psicólogos, por exemplo, alguns instrumentos de triagem de saúde mental, entre outros. Quando nós falamos de métodos, está muito relacionado, de uma forma geral, a procedimentos, a maneiras de investigar algo. As abordagens trazem os seus métodos, cada abordagem com alguma peculiaridade em seus métodos. E técnicas aqui entram diversas, inclusive entrevistas é uma técnica, as vivências em grupos também são uma técnica, entre outros tipos de técnicas. O interessante dessa definição da Resolução 009 é que nós podemos ver que a utilização de métodos, técnicas e instrumentos tem um objetivo: prover informações, ou seja, os testes psicológicos são instrumentos para o profissional de psicologia, a profissional de psicologia, levantar informações para a sua tomada de decisão, mas não é a avaliação. A avaliação é a tomada de decisão do psicólogo, utilizando esses métodos, técnicas e instrumentos para decidir algo sobre um fenômeno, sobre um construto, sobre um processo, sobre uma situação psicológica. E o interessante é que nós podemos fazer isso relacionados a uma pessoa, um indivíduo, a um grupo e até mesmo a uma instituição. Claro, sempre baseado na demanda do serviço, nas condições e finalidades do serviço. Então, nesse artigo 1º, a gente já consegue ver uma grande diferença entre a avaliação psicológica e testes psicológicos. A avaliação é o processo de investigação e tomada de decisão do psicólogo. Os testes é uma forma de levantar informações para ajudar a tomar essa decisão. Mas vamos além. No parágrafo 1º ainda desse artigo, a resolução diz o seguinte: os testes psicológicos abarcam também os seguintes instrumentos: escalas, inventários, questionários, métodos projetivos e expressivos para fins de padronização desta resolução e do sistema de avaliação dos testes, que é o SATEPS. Então, os testes eles são instrumentos que eles podem atingir, ou atender diversas demandas ou finalidades. Testes aí de avaliação da atenção, da memória, da inteligência, da personalidade. Mas lembre, testes são instrumentos para levantar informações. O teste por si só não toma decisão. Quem é que toma? A profissional ou o profissional. Então, a avaliação psicológica é a decisão da investigação, da demanda relacionada, analisada e investigada pelo profissional de psicologia. Então, acabamos de responder a primeira grande dúvida de profissionais de psicologia. Qual é a diferença? Existe diferença entre a avaliação psicológica e testes? Sim, existe. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação
realizada por profissionais de psicologia, então por isso relacionada a fenômenos psicológicos, para tomar uma decisão relacionada a uma demanda, uma finalidade, objetivos do serviço. Os testes psicológicos são instrumentos, né, um dos instrumentos ou algum tipo de instrumento que o profissional de psicologia utiliza para levantar informações, para lhe ajudar a tomar a decisão mais adequada para aquela demanda, para a finalidade daquele serviço. Então, a primeira grande dúvida acabamos de resolver: avaliação e testes psicológicos. Mas aí fica a segunda pergunta e a segunda dúvida comum dos colegas: existe a avaliação psicológica sem testes psicológicos? Vamos consultar novamente a resolução para tirar essa dúvida. Muito bem, no artigo 2, a resolução traz a seguinte definição: na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos e ou técnicas e ou instrumentos psicológicos reconhecidos cientificamente para o uso na prática profissional da psicóloga e do psicólogo, que são chamadas de fontes fundamentais de informação, podendo, a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares, que são chamadas pela resolução de fontes complementares de informação. Nessa definição, pessoal, nós vamos conseguir responder a segunda dúvida: há avaliações psicológicas sem testes? Vamos voltar à definição da resolução. A realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão em fontes fundamentais. O que são fontes fundamentais? Diz assim: obrigatoriamente, a decisão deve ser baseada obrigatoriamente em métodos, agora olha que ponto importante, e ou técnicas e ou instrumentos psicológicos. Então nós, psicólogas e psicólogos, na hora de realizar uma avaliação, nós podemos basear a decisão dessa avaliação psicológica em métodos, técnicas e instrumentos psicológicos, mas não necessariamente que nós precisamos aplicar os três. Veja que tem e ou. Nós podemos sim tomar uma decisão baseada apenas em técnicas, entrevistas, observação, baseado num método de investigação, baseado em testes psicológicos. Mas eu queria trazer uma ressalva importante. Cabe ao psicólogo decidir se ele utilizará métodos, técnicas e instrumentos, se utilizará todos. Uma avaliação psicológica que utiliza os três principais recursos, né, as fontes fundamentais, que são métodos, técnicas e instrumentos psicológicos, tende a ser uma avaliação psicológica mais enriquecida. Porém, dependendo do processo psicológico, o psicólogo, a psicóloga, tem que decidir que métodos, técnicas e procedimentos ele vai utilizar, ou se vai utilizar todos, mas de acordo também com a demanda, a finalidade e os objetivos dos serviços. Pois tem práticas de avaliação que obrigatoriamente você tem que realizar, por exemplo, a utilização de testes, como acontece no trânsito e no porte de arma. Tem práticas de avaliação psicológica que você não pode utilizar em entrevistas, como acontece em concurso público. Você só pode utilizar testes psicológicos. Mas vai ser sempre de acordo com a condição, demanda e finalidade do serviço. O psicólogo, se escolher errados os procedimentos, os métodos e as técnicas, ele pode sim responder a processos éticos. E mais um destaque dessa definição do artigo 2. Ele separa o que são fontes fundamentais de avaliação e o que são fontes complementares. Fontes fundamentais são as fontes obrigatórias de uma avaliação, usar pelo menos uma. As fontes complementares são aquelas que você pode utilizar como um recurso, como auxiliar para tomar a decisão. Mas vamos falar um pouquinho melhor de cada uma delas. Consideram-se fontes fundamentais de informação de uma avaliação psicológica testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia para o uso profissional da psicóloga ou do psicólogo, entrevistas, no plural, né, psicológicas anamnese e ou protocolos ou registros de observação de comportamento obtidos individualmente
por exemplo, um exame clínico, uma observação clínica, ou por meio de um processo grupal, técnica de grupo, por exemplo, uma vivência de grupo. Então, lembrando que no processo de avaliação psicológica, obrigatoriamente você tem que usar pelo menos uma dessas fontes: testes, entrevistas, protocolos de observação. Mas não é obrigado a usar as 3. Então, há sim a avaliação psicológica sem testes psicológicos. Podemos utilizar como fonte complementar. O que quer dizer isso? A sua decisão não pode se basear apenas nas fontes complementares, mas elas ajudam você a tomar a decisão. E quais são as fontes complementares? Técnicas e instrumentos não psicológicos, mas que possuam respaldo na leitura científica, que respeitam o código de ética, os nossos princípios, né, e a legislação da profissão, e documentos técnicos de equipes multiprofissional. Por exemplo, eu posso, na minha avaliação clínica, utilizar um relatório de um médico, um relatório de um assistente social, para ajudar a mim tomar a minha decisão. Mas eu não posso apenas fazer uma avaliação psicológica baseada só no relatório. Eu posso até não utilizar teste, mas eu posso fazer a leitura do atestado, do relatório, fazer o meu exame clínico, a minha avaliação clínica e tomar a decisão mesmo sem aplicar nenhum tipo de teste. Por fim, eu queria trazer uma dica. A avaliação psicológica, apesar de você não ser obrigado, melhor dizendo, a utilizar todas as 3 fontes fundamentais, com as 3 fontes fundamentais ela fica muito mais rica. E dependendo da demanda, do contexto do serviço, das finalidades, pode ser considerado falta ética você não escolher adequadamente que fontes você utilizará para levantar informações e tomar uma decisão assertiva. Então, essa é uma dica importante. Bem, estamos encerrando mais um programa aqui do nosso canal e hoje nós tiramos 2 grandes dúvidas comuns aí de psicólogos e psicólogas. Diferença entre testes psicológicos e a avaliação psicológica, que já sabemos que a avaliação é o processo estruturado de investigação e tomada de decisão, e que os testes são como o psicólogo, a psicóloga pode levantar informações para essa tomada de decisão, mas é apenas uma das formas. E vimos também que existe sim a avaliação psicológica sem testes psicológicos, pois os testes é uma fonte fundamental de informação, mas ela não é a única. Nós podemos utilizar de entrevistas, de anamnese, de observação individual, observação de grupos, etc. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Se gostou, já deixa a tua curtida. Compartilha esse vídeo para aquele colega que defende que só existe a avaliação se utilizar testes, para ele ficar também atualizado dessa informação, e também pode deixar seus comentários, suas sugestões de temas, suas dúvidas, que será um prazer estar respondendo, compartilhando conhecimento e experiência aqui com vocês. Nos vemos no próximo programa com mais dicas, com mais conteúdo sobre a psicologia humana, o exercício de profissionais de psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, até o próximo programa. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um programa aqui do nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa passado, nós fizemos a diferença entre a avaliação psicológica e testes psicológicos. Mas hoje nós vamos fazer uma outra diferenciação. Psicodiagnóstico e avaliação psicológica, existem diferenças? E se existe, quais são as diferenças entre a prática de uma avaliação psicológica e um psicodiagnóstico? Você já parou para pensar nisso? Pois bem, este é o tema do nosso programa de hoje, logo após a vinheta. Então, se gostou do tema, já deixa a tua curtida. Se não é inscrita ou inscrito no nosso canal, inscreva-se. Receba toda semana programas com dicas e orientações sobre o exercício da psicologia. E nos siga a nossa programação que está repleta de muitos conteúdos, de muitas dicas e de trocas de experiência e aprendizagem aí sobre o universo da psicologia. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Logo após a vinheta, nós vamos fazer a diferenciação entre a avaliação psicológica e o psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico e a avaliação psicológica. Agora nós vamos ver as semelhanças e diferenças entre esses 2 termos. Tradicionalmente, o psicodiagnóstico ele é oriundo da prática clínica. Mas será que o psicodiagnóstico
é uma prática de avaliação psicológica dentro do contexto clínico? Cabe lembrar que no programa passado nós abordamos a definição da Resolução do Conselho Federal de Psicologia 009 de 2018 sobre o que é uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica é um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos que utiliza como procedimentos, métodos, técnicas e instrumentos para prover informações para uma tomada de decisão, numa avaliação de um indivíduo, de um grupo ou até mesmo de uma instituição, levando sempre em consideração a demanda, finalidades e o contexto do serviço e as condições do serviço. Se formos olharmos a resolução do Conselho que fala de avaliação psicológica, você não vai encontrar o termo psicodiagnóstico. Mas é comum você escutar colegas, inclusive alguns autores, se referendar ao psicodiagnóstico como a prática de avaliação psicológica na clínica. Algumas pessoas referem-se então que toda avaliação psicológica clínica é um psicodiagnóstico. Mas isso é um grande engano. Nós vamos ver hoje que nem toda avaliação psicológica clínica é um psicodiagnóstico e muito menos que nem toda avaliação psicológica é um psicodiagnóstico. Mas eu já vou trazer para você o meu entendimento de muitos autores. O psicodiagnóstico é uma modalidade de avaliação psicológica com alguns objetivos e finalidades definidas, normalmente utilizado e empregado no contexto clínico. Mas já entendemos o que é uma avaliação psicológica. Vamos agora entender o que é um psicodiagnóstico. Para isso eu vou utilizar uma das referências nacionais, essa obra de Cláudio Simões Rutz e de outros autores, o livro Psicodiagnóstico. Podemos ver na página 25, onde ele trata dos objetivos do psicodiagnóstico, a seguinte definição de psicodiagnóstico. Entendemos que o psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica, limitada no tempo, que emprega técnicas e ou testes psicológicos com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas, visando um diagnóstico psicológico descritivo e ou dinâmico, construído à luz de uma orientação teórica que subsidie a compreensão da situação avaliada, gerando uma ou mais indicações terapêuticas e encaminhamentos. Levando em consideração esse conceito, acreditamos que ele pode ser realizado de diferentes maneiras e de diferentes objetivos. Por fim, ainda trata nesta página que a avaliação de demandas indicará qual aspecto avaliativo deverá ser priorizado em cada caso, situando-se o objetivo do psicodiagnóstico a partir dessa reflexão inicial. E aqui ele traz alguns objetivos, como classificação simples, diagnóstico de descrição, classificação nosológica, como por exemplo DSM-10 e DSM-5, diagnóstico diferencial, a avaliação compreensiva, o entendimento dinâmico, prevenção, prognóstico, perícias forenses, entre outras. Acabamos de ver que o psicodiagnóstico, assim como a avaliação psicológica, é um processo estruturado de investigação científica. Porém, Rutz e demais colaboradores definem nessa obra, ou defendem nessa obra, que o psicodiagnóstico ele tem um objetivo clínico, mas a clínica não no sentido restrito de um consultório psicológico, mas em avaliações que o foco é uma avaliação clínica com um objetivo de diagnóstico psicológico. Já vimos uma grande diferença do psicodiagnóstico para o termo avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela pode ter diversos objetivos. Ela investiga a avaliação e a tomada de decisão de um fenômeno psicológico, que não necessariamente é um diagnóstico psicológico. Quer ver um exemplo? Você pode realizar, colega, na sua prática, uma avaliação para verificar apenas a qualidade e a funcionalidade dos componentes atentivos do teu cliente, do teu paciente, e não realizar um diagnóstico ou um psicodiagnóstico. Você também pode, por exemplo, fazer uma avaliação psicológica no contexto da empresa, para um cargo, uma seleção de pessoal, comparando o perfil do candidato ao perfil do cargo. Isso não é um diagnóstico clínico, é uma avaliação de indicador psicológico.
Mais um exemplo de avaliação psicológica. Você pode fazer uma avaliação psicológica para avaliar se o candidato ou se a candidata está apto para determinada prática, como no trânsito, como no porte de arma, como em concurso público. Eu te pergunto, você realizou um diagnóstico psicológico? Não, lógico que não. Você realizou uma avaliação de perfil psicológico. Isso não pode ser considerado, então, um psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico são as avaliações psicológicas com objetivo de diagnóstico psicológico. Então nós podemos entender que o psicodiagnóstico é sim uma avaliação psicológica, mas uma avaliação psicológica com determinados objetivos e finalidades clínicas, seja esta avaliação ocorrida no consultório ou mesmo até em práticas de perícias judiciais, desde que o objetivo seja um diagnóstico psicológico. Por fim, será que existem psicodiagnósticos sem a utilização de testes? Cabe fazer uma ressalva. Alguns autores defendem que para ser denominado psicodiagnóstico é preciso que a avaliação psicológica seja clínica e que ela utilize de testes projetivos. Particularmente, não gosto muito desse conceito. Eu defendo mais o conceito apresentado aqui por Rutz. Vamos relembrar um trecho da definição que Rutz traz para esclarecermos esse ponto. Entendemos que o psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação e intervenção clínica limitada no tempo, ponto importante agora, que emprega técnicas e ou testes psicológicos com o propósito de avaliar uma ou mais características psicológicas visando um diagnóstico psicológico. Aqui podemos ver que Rutz e demais colaboradores, eles defendem que o psicodiagnóstico pode empregar técnicas e ou testes psicológicos. Então, assim como Rutz defende, eu também acredito que um processo de psicodiagnóstico poderá utilizar testes, mesmo estes não sendo projetivos, ou poderá utilizar outras técnicas, como entrevistas, observação, exame clínico, mesmo não utilizando um teste. Mas se ele tem o objetivo de uma avaliação de uma ou mais características psicológicas, visando um diagnóstico psicológico, nós podemos chamar assim de psicodiagnóstico. Bem, esse é um tema que não tem consenso entre diversos autores. Mas eu trouxe uma das definições e uma das conceituações, defendendo inclusive por uma grande referência da avaliação psicológica aqui no Brasil. O psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica com o objetivo clínico de fazer um diagnóstico psicológico de uma ou mais características psicológicas e nele você pode ou não usar testes psicológicos, sejam esses testes psicométricos, sejam esses testes de habilidades cognitivas e até mesmo os projetivos. E você, o que é que você acha? Você consegue perceber diferenças entre o psicodiagnóstico e a avaliação psicológica? Você concorda com essa definição que eu trouxe hoje? Ou você tem uma outra definição, uma outra conceituação? Você já ouviu alguma referência sobre o que é psicodiagnóstico? Deixa teus comentários na descrição desse vídeo. Será um prazer trocar experiências. Participe, traga suas sugestões também de temas, de assuntos que nós podemos abordar aqui em nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho. Sempre uma satisfação, sempre um prazer estar aqui trocando experiências, falando dessa profissão que nós amamos tanto, a psicologia. Até o próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.